Olá, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui com você e nessa oportunidade compartilhar com você o estudo da lição da Escola Sabatina. É bom saber que a lição da Escola Sabatina tem cumprido um grande propósito na nossa vida. O papel de manter a nossa igreja unida em torno de um só tema. E nesse tempo, estamos estudando algo extraordinário como tema geral, o descanso que pode ser oferecido por Cristo Jesus. Nessa ocasião, no dia de hoje, nós vamos relembrar a lição que estudamos durante esta semana, a lição de número 11. Esta lição tem um papel fundamental para a minha e para a tua vida. E quando vamos à Bíblia, baseado no que aprendemos na lição da Escola Sabatina, o texto central dessa lição está baseado na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6, onde ele vai dizer assim, abra a tua Bíblia, se porventura você tiver ela aí. A palavra de Deus diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Interessante esse texto do apóstolo Paulo, não é? Aqui ele está exortando, corrigindo a igreja de Coríntios para não cobiçar as coisas que levaram o povo de Israel à idolatria e finalmente ao virar as costas para Deus. A lição dessa semana ela traz pontos extraordinários para nós, mas deixa eu te dizer uma coisa. É possível que em algum momento da tua vida, ao você passear aí na sua cidade, aqui na minha cidade, por exemplo, tem muitas construções como essa que vou contar para você. Antes mesmo dessas grandes construções começarem a serem erguidas, ao pé ou em algum lugar, ao pé que digo onde está o prédio ou em algum lugar onde será apresentado esse prédio, é construído inicialmente uma maquete. E essa maquete ela é feita em miniatura, você conhece. Esta miniatura é a representação daquilo que é muito maior, que será erigido ou que já foi erigido. Interessante que quando a gente vai à Bíblia, Deus usa da mesma estratégia. No capítulo 25 de Êxodo, verso 8, ele diz assim: e vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Se todos os cristãos do mundo interpretassem de maneira correta os símbolos deixados por Deus na Bíblia Sagrada, os cristãos teriam uma vida muito mais feliz. Porque tudo que Deus deixou na Bíblia e que nós, os cristãos, seguimos, nos tornam pessoas melhores. Vou te dar alguns exemplos. O povo de Israel, quando libertado da terra do Egito, eles tiveram algumas benécias de Cristo. Por exemplo, quando o faraó, seus soldados e seus cavaleiros vinham com um ímpeto para finalmente tentar destruir o povo de Israel, Deus, de forma miraculosa e extraordinária, abriu o Mar Vermelho de forma que eles passaram. O texto bíblico diz, ali Êxodo capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, narra essa história, eles passaram com os pés enxutos. O apóstolo Paulo pega este exemplo e diz que todos os nós cristãos, também a exemplo do povo de Israel, ao passar pelo Mar Vermelho, podemos ser libertos através do batismo nas águas. Olha que coisa maravilhosa. Mas num outro momento você vai lembrar, se você estudou a lição da Escola Sabatina, Deus ouve a oração do povo de Israel, a súplica do povo de Israel, que na verdade falava de tirar a vida de Moisés, porque estavam com muita sede. E Deus então pede para Moisés ferir a rocha, tocar a rocha, e a rocha ou da rocha sairia a água que saciaria a sede de todo aquele povo. Que símbolo isso representa? Deus não é, ou Jesus não é apenas a nossa rocha viva, mas ele também é a água da vida. E para a mulher samaritana ele diz: quem beber desta água jamais voltará a ter sede. Amém? O povo não apenas tinha a água, a proteção, o batismo nas águas, mas eles também tinham uma nuvem que os cobria. Eu e você, de certa forma, também temos tudo isso à nossa disposição. E a lição enfatiza algo extraordinário que está baseado no livro de Êxodo, capítulo 25. Quando Deus finalmente autoriza Moisés a construir um santuário terrestre, aqui à sombra daquele santuário que foi ou que estava erigido no céu. E que lições aprendemos com o santuário? As lições são as mais variadas, mas a lição da Escola Sabatina tratou de uma em específico. O dia em que todo pecador trazia diante do tabernáculo, diante do santuário, um pequeno cordeiro, que não havia feito nada, que não tinha culpa nenhuma, mas naquele dia ele pagaria a culpa pelos pecados daqueles que o fizeram. E o que isso mostra para mim e para você? Jesus é o nosso cordeiro.
João Batista, em certa ocasião, ele olha para Jesus Cristo antes do seu batismo, antes do batismo de Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, querido amigo, a grande lição que aprendemos aqui, em todos os 6 dias da lição da Escola Sabatina, ou em todos os dias da lição da Escola Sabatina, é que nós temos um Cordeiro que nos oferece salvação pela graça que foi oferecida por Cristo Jesus e a sua morte na cruz do Calvário. E com ele, o descanso que eu e você não merecemos. O descanso que eu e você não merecemos, mas que está oferecido de maneira gratuita. E que descanso é esse? O descanso de viver eternamente com Cristo Jesus nas mansões celestiais. O que pensa você sobre isso? Como está vivendo você essas verdades poderosas para a tua vida? Discute esse tema amanhã com a tua unidade de ação. Discute esse tema com a tua família. E tão importante quanto, procure viver a bendita esperança da volta de Cristo nas nuvens dos céus para a tua família. Que Deus te abençoe. Um bom estudo e recapitulação da lição é o meu desejo para você, para a sua família e para a sua igreja. Amém.